Fala pessoal, mais um Entre Vértebras aqui e hoje eu estou com um convidado que é o Henrique Invite. Ele é um colega coloproctologista, meu vizinho de porta aqui do DOC, e a gente vai trocar uma ideia sobre coluna e intestino. Qual a relação entre essas duas áreas? Quais são os sintomas comuns? Quando o paciente tem que procurar a minha especialidade? Quando procurar a especialidade dele? Queria começar pedindo para você se apresentar, pessoal, explicar um pouquinho qual que é a especialidade da coloproctologia, o que muda, por exemplo, para gastroenterologia. Você é só clínico, você é cirurgião, como que você atua? Tá certo, obrigado pelo convite, Antônio. A proctologia ela é uma especialidade cirúrgica, então eu fiz de formação ali cirurgia geral, depois a coloproctologia, e o coloproctologista trata as doenças do intestino e da região anal. E a gente sabe que tem muitas doenças ali que podem levar a sintomas na coluna lombar, ali, de causadores ali naquela região da coluna, e que não necessariamente são problemas de coluna, e às vezes podem estar ligados a algum problema intestinal ou mesmo da região lombar ou da região perianal. Então, como você perguntou ali, é uma especialidade cirúrgica. Eu sou como se fosse assim o gastrocirurgião, né? Então essa que é a especialidade da coloproctologia. Muito legal. E eu já trouxe outros colegas aqui, por exemplo, urologista, para falar exatamente sobre dor nas costas relacionado à rim, a pedra no rim, a uma infecção renal, que muitas vezes confunde com problemas da coluna, não é só porque dói as costas que o problema é da vértebra. Sim. E a gente sabe, por exemplo, que as doenças inflamatórias intestinais, retocolite ulcerativa, Crohn, muitas vezes causam dor nas costas. Qual que é a característica dessas doenças, ou quando um paciente até saber que ele tem que procurar, por exemplo, um coloprocto e não um ortopedista, um cirurgião de coluna? Certo. Nas doenças inflamatórias intestinais, principalmente na doença de Crohn, são doenças autoimunes que a gente fala, que é uma doença que o próprio corpo agride, no caso ali o intestino. E nessas doenças, mais ou menos em 10% dos pacientes pode ter relacionado uma inflamação no final ali da coluna, na região do sacro ilíaco, que a gente chama de espondilite anquilosante. Tá? Então, é uma outra doença autoimune que pode estar relacionada com essa doença inflamatória intestinal e que às vezes causa dor lombar, uma dificuldade para fazer atividade física, por exemplo. Você pode ter um desconforto, né? E você tem ali a doença de Crohn ou a retocolite e começa a ter essas dores. Isso é muito importante, né, e que é um sinal de alerta que deve ser investigado ali durante a consulta. O seu proctologista ele deve perguntar se você tem alguma dor articular, alguma dor lombar, principalmente relacionado à atividade física, que isso pode ser uma inflamação dessa da coluna. Então é importante que você procure um ortopedista especializado em coluna para ver se de repente não está com uma inflamação desse tipo. Olha só que interessante. Então, a sacroileite, essa inflamação na articulação entre a junta da coluna e da bacia, pode estar relacionada à doença inflamatória intestinal. Que outras alterações da parte intestinal, proctológica, também podem causar a dor na região ali das costas? Tem as hérnias lombares, por exemplo, né? Dependendo do tamanho da hérnia, ela pode acabar pinçando ali algum nervo, pode causar problema na função intestinal. Então, você pode ter problema de controle do esfíncter, né? Ter problema de incontinência fecal, que a gente fala, que é quando não consegue segurar ali as fezes. E isso pode estar relacionado a um problema ali de coluna, né? De uma hérnia volumosa, que está pinçando ali, machucando aquele nervo e causando uma dificuldade para segurar as fezes. Então, às vezes, o paciente chega com essa queixa de incontinência, faz parte da investigação, da avaliação, ver como que está a coluna, né? E problemas proctológicos que se manifestem na coluna, o oposto. Tem coisas que às vezes o paciente chega para mim, mas eu não vejo nada na coluna. E aí a gente acaba investigando mais e descobre que ele, por exemplo, um medo de muita gente de ser um tumor de reto de intestino. Outras coisas podem causar também que não estão afetando a vértebra, mas podem manifestar na coluna, você diria, ou na lombar? Sim, tem doenças benignas, você falou também do tumor, né? De doença benigna, né? Aquela doença que não está relacionada com câncer. A gente tem o cisto pilonidal. O cisto ele é como se fosse um pelo próximo ali da região do cóccix, um pelo que não nasce ali, que fica fazendo inflamação. E ele pode causar dor, né? Principalmente pessoa que faz
alguma atividade física que tem impacto ali direto, ou que anda muito de moto, por exemplo, pode acabar incomodando, tendo essa dor ali crônica na região do cóccix, você acha que é da coluna, e na verdade pode ser esse cisto, que é tipo um pelo mesmo que não nasce, e o tratamento é cirúrgico, também tem que fazer a retirada ali daquele cisto para tratar isso e parar esse incômodo. Com relação ali às doenças mais graves, né, daí o câncer de reto ou mesmo o câncer de intestino, principalmente em estágios mais avançados, né, quando o câncer ele já está maior, ele pode também acabar afetando alguns nervos ali daquela região e causar dor crônica naquela região, pode acabar afetando, então, enfim, ele pode acabar incomodando a região lombar, né, e causando essas dores na região, e pode ser um problema de câncer de intestino. Em relação ali ao câncer de intestino também, só para lembrar que para todo mundo, homens e mulheres, a partir de 45 anos, tem indicação de fazer a prevenção do câncer de intestino com um exame de colonoscopia, né? Um exame de rastreio que a gente fala para a prevenção do câncer a partir de 45 anos. Falando nisso, eu vi essa semana aqui um artigo que publicou em 2024, aqui, Digestive Disease Week, mostrando que houve um aumento de 333% da incidência de câncer na população de 15 a 19 anos e também um aumento até na população mais velha. Qual que é a causa principal? Quais são os fatores, fora questões genéticas, que nós sabemos que sempre estão influenciando no câncer, para a incidência de câncer, principalmente numa população tão jovem, né? Pensando em ajudar o pessoal a se prevenir. Isso é uma coisa que nos últimos anos a gente tem notado mesmo um aumento dessa frequência do câncer de intestino. Isso pode estar relacionado principalmente com hábitos alimentares, né? Então a gente sabe que tem algumas regiões do Brasil mesmo, como o sul do Brasil, que tem uma incidência maior, e isso provavelmente está relacionado a hábitos como a grande quantidade de carne vermelha que a gente ingere. A gente sabe que a carne vermelha é um fator de risco para câncer de intestino. Outros hábitos, né? Então alimentos ultraprocessados, tabagismo, a própria obesidade também. Qualquer condição que deixe o seu corpo mais inflamado, né? Aumenta o risco de câncer. Inclusive, antes, eu falei agora que a prevenção é a partir dos 45 anos, antes a colonoscopia era a partir dos 50. Baixou. Todo mundo. E agora a gente baixou esses 5 anos aí a partir dos 45, justamente pelo aumento do número de casos aí nos últimos anos. E agora falando de constipação. Muitos pacientes com problema na coluna, com hérnia de disco, dor do ciático, ou pacientes que foram submetidos à cirurgia e pela questão da dor no pós-operatório, usam opioide. Vão usar codeína, tramadol, que são medicações que sabidamente levam à constipação, tranca o intestino, e a gente pega pacientes às vezes que estão usando já uma semana de remédio e que estão uma semana sem evacuar. Como prevenir, cuidar ou manejar a constipação em quem está usando opioide? Então isso é um problema, né? A gente sabe que esses medicamentos, esses opioides, eles são muito bons para o controle da dor, mas tem esse efeito colateral de prender o intestino e para tudo mesmo, assim. Então, o que a gente pode fazer? Naquele paciente que, digamos, no pós-operatório, você vai fazer uma cirurgia grande que você sabe que vai precisar dessa medicação, o ideal é que antes você já se prepare, né, cuidando ali o básico, né, com a alimentação, bastante fibras, né? É legal comer fibra vegetais cozidos, tá? Eles estufam menos e tem uma boa quantidade de fibras. A ingesta de água, né? Se você conseguir, nesse período que você vai usar, se tiver condições de fazer uma atividade física, isso também ajuda a movimentação ali do intestino. Mas, no geral, se você souber que vai ter que usar esse medicamento, a gente já pode colocar algum tipo de laxante, né? Então, tipo lactulona? Pode ser lactulona, esses laxantes que não agridem tanto o intestino. Sim, que nem chá de sene, essas coisas aí, é bom ou é ruim? O chá de sene, ele, apesar de ser um fitoterápico, né, que a gente fala assim, um chazinho natural, mas ele é muito potente, ele faz uma agressão mesmo ali no intestino. Sim, dá cólica para chuchu. Dá cólica, ele é um laxante que a gente fala que é irritativo, né, que ele acaba machucando mesmo ali o intestino, então o ideal é não usar esses mais fortes, assim. Óleo mineral? Pode ser o óleo mineral. A intenção o que acontece no opioide? O intestino fica mais parado. Então a gente tem as fezes ficam mais tempo ali no intestino e isso vai ressecando.
Então a intenção é que a gente faça ali algum laxante que consiga melhorar a consistência, deixar as fezes mais moles. Então a lactulona, esses laxantes osmóticos, eles vão puxar mais água para as fezes e vai facilitar a evacuação. O óleo mineral é excelente também, né? Ele vai acabar lubrificando ali o trato gastrointestinal, o intestino, e isso vai facilitar que as fezes vão para frente ali mais facilmente. Agora uma pergunta que me veio. Psyllium, né? Aquele pozinho, as pessoas misturam com água, né? Tem um monte aí no mercado com gostinho de laranja, da plantágua ovata, lá da planta, né? E eu já vi pessoas indicando até tipo o uso diário disso. Todo dia, sei lá, antes do almoço, em algum momento do dia, tomar isso. Faz sentido tomar isso como rotina, acrescentar na sua dieta? Assim, como melhorar a saúde intestinal só com a dieta independente do uso de opioides, né? Pensando em saúde mesmo, o que você indicaria? O psyllium, ele é uma fibra assim excelente, tanto que o apelido do psyllium é fibra de ouro. E então, assim, o que a gente tem que pensar? O normal é que você vá no banheiro para evacuação até 3 vezes ao dia e pelo menos 3 vezes por semana. Então, se você estiver nesse intervalo aí, vai todo dia ou cada 2 dias, isso é o normal. Então, a princípio, você não precisaria fazer nenhuma suplementação, não precisaria colocar um psyllium, por exemplo, né? Agora, se você já tem uma tendência a ter o intestino mais preso e quiser de uma forma mais saudável, assim, sem causar uma irritação, né, intestinal, usando laxantes cronicamente, você pode fazer sim o psyllium, fazer uso diário, né, e colocar ali uma colher de sopa por dia, por exemplo. Ele é uma fibra que é super versátil ali, que você pode colocar num suco, numa vitamina, dá para colocar até na comida, né? Então isso ajuda bastante assim a aumentar a quantidade de fibras, né? A gente não vai atrapalhar na absorção de nutrientes de uma forma geral? Não chega a atrapalhar. Legal. E a quantidade de fibras ideal que a gente tem assim para ingerir seria entre 25 e 30 gramas por dia. Tá. Então, isso se você for ver ali em cada alimento quanto que tem, isso é uma quantidade muito alta, assim, é difícil chegar nessa meta. Então, o que eu costumo usar é esse psyllium, alguma outra fibra, como forma de complementar para chegar nessa meta, né? Então, por exemplo, ali uma maçã com casca tem mais ou menos uns 5 gramas de fibra, entendeu? 3 folhas de alface ali é super pouco, é 0,3 gramas de fibra, entendeu? Então, comer muito para comer bastante fibra para conseguir chegar na meta. Tá. E última pergunta. Na cirurgia da coluna, hoje, a gente se beneficia muito das tecnologias novas, como é o caso das cirurgias minimamente invasivas, a cirurgia endoscópica, procedimentos minimamente invasivos que vão agredir menos o organismo e vão ter uma recuperação muito mais rápida para o paciente. Hoje, o que tem na coloproctologia também nesse sentido que agregue valor com tecnologia, beneficiando o paciente? Hoje eu tenho feito procedimentos feitos com laser, tá? O laser na proctologia é relativamente recente, faz uns 3, 4 anos que vem sendo usado, e isso mudou muito assim o cenário do pós-operatório dessas doenças, principalmente do cisto pilonidal e da região anal, que é um pós-operatório ali tradicionalmente muito difícil. Hemorroida, né? Cirurgia de hemorroida, plicoma, são cirurgias que é uma região que é muito sensível, é uma cirurgia que dói bastante ali no pós-operatório, e com o laser a gente conseguiu encurtar isso, sabe? Então a recuperação é mais rápida, como o laser ele é menos agressivo ali para aquela região, né? A cirurgia fica menos agressiva, o seu corpo reage menos também. Então por isso que a recuperação é mais rápida, até o aspecto estético final fica melhor também. E principalmente falando em relação ao cisto pilonidal, que é aquele o cisto pelinho encravado ali, né? Na região do cóccix que não cicatriza. Antigamente a cirurgia que era feita era um corte aberto. Feio, né? Feio, cicatriz fica feia. Dependendo, muito paciente. De 10, 15 centímetros, assim, uma cicatriz enorme, que levava até 6 meses para cicatrizar. E hoje com o laser eu consigo entrar no cisto com aquela fibra do laser, que é uma fibra ótica fininha, e eu vou aplicando o laser, ele vai vaporizando ali, queimando aquele cisto sem ter que abrir. Então, eu já tive paciente ali que operou na sexta-feira, na segunda estava trabalhando normal. Pô, incrível, hein? Então, nem parece que é a mesma doença que a gente está tratando, assim, muito bom. Muito legal. No fundo,
A gente sempre fala que o melhor remédio é a prevenção, né? Se você tem algum sintoma, seja de alteração do seu trânsito intestinal, tá com, né, diarreia, tem uma constipação que já está crônica, se você tem dor na região anal, dor nas costas, você busque um atendimento médico, não precisa se autodiagnosticar, busque um bom médico que vai fazer a avaliação e vai poder tratar ou saber encaminhar para o colega correto, mas nada como a gente poder prever, quebrar tabus mesmo com relação à prevenção, por exemplo, de câncer, de fazer, então, a colonoscopia a partir da idade correta, porque quando a gente atua de forma precoce, a gente garante uma vida com longevidade, com qualidade, com saúde, né? Puxando assim para a minha área aqui da proctologia, o que eu vejo na prática é que essas doenças causam muita vergonha, né? As pessoas ninguém gosta de falar sobre isso, principalmente ali da região anal, hemorroidas, fissura, enfim. E eu vejo pacientes, às vezes, que sofrem ali por 10, 15 anos, né? Que teve lá, a hemorroida começou na gravidez e daí depois de 15 anos que teve coragem de ir atrás. Então, e daí depois que resolve, que faz o tratamento, fala, nossa, por que eu não procurei antes, né? Então, como você falou ali, em relação à prevenção, não fique sofrendo com isso, né? Deixando crescer ou piorar essas doenças, que depois o tratamento acaba ficando mais difícil também. Fica a dica aí, então, gente. Henrique, obrigado pela sua participação, pela contribuição. Obrigado pelo convite. Até o próximo Entre Vértebras.